Reinhold Niebuhr, este é o teólogo que eu quero comentar aqui hoje com você, o teólogo de Detroit. E antes que você continue assistindo o vídeo, eu já quero adiantar o conteúdo. Afinal de contas, tempo não é produto que você consegue armazenar para utilizar depois, ok? Nós vamos falar sobre duas coisas aqui sobre este teólogo, Reinhold Niebuhr, o teólogo de Detroit. Primeiro, a experiência perturbadora vivida por Niebuhr em Detroit. E segundo, o que Niebuhr vai combater em sua época com a sua teologia e o método que ele vai utilizar. Então, nós sabemos que ele nasceu em 1892 em Riggs City, Missouri, nos Estados Unidos. E nós podemos dar em sua identidade as seguintes características. Primeiro, que ele era norte-americano, dialético e apologista. Então, a experiência perturbadora vivida por ele em Detroit foi que a cidade passou de 500 mil para 1,5 milhão de habitantes. Então, essa explosão demográfica causada pela expansão industrial trouxe consequências desastrosas. Por exemplo, salários baixos, falta de moradia, ausência das mais elementares condições de higiene, ódios, vinganças, criminalidade. O número de analfabetos aumentou significativamente e entre outras injustiças. Então, Niebuhr estava continuamente em contato com essas injustiças e isso causa uma experiência perturbadora. E por essa experiência, Niebuhr chega à conclusão que o problema da sociedade, o problema do homem é o pecado. E essa experiência faz com que ele venha escrever duas obras. Ele escreve 2 livros, o primeiro com o título de A Civilização Necessita da Religião e o segundo, O Caráter Imoral da Civilização. Essa experiência em contato com a violência, com o ódio, com a criminalidade faz com que ele venha escrever essas 2 obras. E o que Niebuhr vai combater em sua época é o social gospel, o evangelho social, que reduzia o cristianismo ao aqui e agora, que o reino de Deus é um fenômeno terrestre apenas, deste mundo. Como formulação teológica, o social gospel utilizava a justiça, a paz, a liberdade e a felicidade para todos. É mais ou menos como o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então Niebuhr diz que isso não é possível, pois o homem está enfermo. Como o homem da sociedade está doente, perverso, seria impossível alcançar essa perfeição. Então Niebuhr, ao invés de elevar o homem, ele vai colocar o homem em uma condição de dependência de Deus, para que possa ir até o Senhor e depender exclusivamente dele. E como ele vai fazer isso? Ele faz isso através da dialética. Então ele traz a oposição e o conflito, mostrando a realidade da sociedade, e expõe que o homem tem o problema do pecado, que só é resolvido pelo próprio Deus. Então, em 2 características do pecado aqui. Primeiro, que ele pode ser ontológico e sociológico. Então, o pecado sociológico é aquele que atingia toda Detroit, causando essas vinganças, essa criminalidade toda, que seria o pecado sociológico, atingindo toda a sociedade. E o pecado ontológico, que seria aquele pecado dentro do homem. Então, Reinhold Niebuhr vai trabalhar de forma dialética, trazendo oposição, mostrando o conflito entre a realidade da sociedade e mostrando que o homem é dependente e precisa de Deus em todo o tempo. Então, este era mais ou menos uma base sobre o teólogo de Detroit. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, nós nos vemos em um outro vídeo.